profeta Isaías, capítulo 6, e o verso 9. Todos acharam? Amém? Acharam todos? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado por teu povo, Senhor, pacientemente nos escutando. E agora eu peço, Pai, que enquanto lemos a tua palavra, que tu venhas e ajude-nos a todos. Em teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Então disse ele: Vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Podeis sentar. O irmão Brana, Deus tem enviado para nós um profeta. É verdade que muitas pessoas estão desacostumadas com um profeta. Um profeta é um homem que Deus usou. Não é como fazer uma uma medida. Se você fosse fazer um bolo e você sabe que a medida são 3 de farinha, não interessa se são 3 copos, se são 3 xícaras, se são 3 latas, é sempre 3. É a proporção. Você estabeleceu a medida. Não interessa quem fale a verdade, é sempre a verdade. Quando um homem é inspirado por Deus e usa as mesmas medidas de Deus, e é inspirado, você pode aplicar aquilo que ele falou com o restante da palavra de Deus. Por quê? Porque encaixa, combina, está na mesma linha. Como Paulo disse que Timóteo tinha o mesmo espírito dele e intenção. Então, Timóteo e Paulo estavam no mesmo caminho. Assim, todo profeta que Deus tem enviado está sempre no mesmo caminho, na mesma direção que o profeta anterior veio e estava e seguia, sempre no mesmo caminho. Quando você estabelece esse padrão, você vai ver que dentro das páginas da Bíblia há muitos profetas, muitos homens de Deus. E depois dos tempos da Bíblia, outros homens foram levantados e também seguiram o mesmo evangelho. E as histórias deles poderiam ser contadas também na Bíblia. Eu pergunto uma coisa: será que você é um tipo de pessoa tão vil que não merecesse ter sua história contada na Escritura? Pensem nisto. Será que você pecou tanto que não há nenhum pecador miserável, desgraçado na Bíblia que possa se comparar com você, não? Eu acho que pode, sim. Eu acho que você não é tão ruim, não. Porque nem todos nós somos assassinos, nem todos nós somos adúlteros, nem todos nós somos ladrões. Vocês me entendem? Nós temos pecados, não somos melhores nem piores. Nossa vida, nossa história podia estar contada na Escritura. Vocês me entendem? Vocês estão me entendendo? Ou será que todos nós, por exemplo, as irmãs da igreja, que é isso, uma irmã da igreja ter sua história contada na Bíblia? Não pode, não. Incluir a história de uma irmã na Bíblia? Não pode. Pois bem, na Bíblia tem a história de uma mulher que foi pega em adultério. E nem todas as irmãs que se convertem, as crentes em Jesus, pecaram com adultério, cometeram adultério. Então, eu quero dizer com isso que a minha história, e houve um rapaz que era militar e deixou para ser um pastor, podia estar na Escritura, se houvesse alguém assim. Lá na Escritura, aqui, tem uma história de um pastorzinho que se tornou o rei de Israel. Mas Deus quis, em sua grande vontade, perfeita vontade, e em sua sabedoria, colocar estas histórias aqui neste livro, como exemplo para todas as outras histórias. Vocês estão me entendendo? Eu quero dizer com isso que se Deus quisesse,
outras Bíblias poderiam ser escritas, ou outros livros seriam escritos, incluindo a vida de muitos homens de Deus que não estão aqui. Vocês estão me entendendo? Inclusive, contaria a minha história, a não ser que eu não seja um cristão verdadeiro. Me compreendem? Porque é a mesma medida, é o mesmo caminho, é a mesma posição, só mudou o tempo. Que Deus seja louvado. Amém. Então, quando você sabe o padrão da Bíblia, você pode sair dos tempos da Bíblia e chegar para aquele tempo da igreja primitiva, e você vai encontrar Policarpo e vai dizer: a Bíblia não falou sobre Policarpo, mas Policarpo tinha a mesma medida que aqueles profetas do passado. Ele tinha a mesma medida dos apóstolos, era um homem de Deus. E você veria o Irineu. No Irineu também, tem a mesma medida, recalcada, sacudida, certinha, certinha. Irineu combina exatamente com Paulo, rapaz. Olha só, parece que até que ele é irmão de Paulo, igualzinho, rapaz. E você iria mais na história e você encontraria muitos outros homens que preenchiam o mesmo quinhão que os outros homens de Deus. E Deus tenha misericórdia de nós, que nessa geração ele também encontre alguém que também tenha a mesma medida dos antigos apóstolos. Amém. Vocês entendem? Homens e mulheres de Deus. Então há um padrão. Então Isaías é um profeta de Deus. Você pode tomar ele como um padrão, como uma medida. Vocês estão me entendendo? Para medir aquilo. Israel é a medida que fala do povo. O que nós fazemos hoje como povo, como igreja, Israel fazia como nação. Os nossos pecados, como nação, como igreja, são os mesmos pecados que Israel cometia como nação e como povo de Deus, que é a igreja. E assim nós vamos. Quando olhamos para a Bíblia com esses olhos, a Bíblia salta para os nossos dias. O irmão Brana, por exemplo, quando ele viveu, estava uma coisa acontecendo diferente na América. Uma coisa acontecia diferente na América. O JFK, o Kennedy, o presidente que foi assassinado, ele casou-se, ele era um católico, e ele casou-se com uma mulherzinha, a Jaqueline, que tinha seus cortes arrojados, uma mulher moderna. O irmão Brana, quando viu isso, sabe a que ele comparou? Qual é a medida? Acabe casando com Jezabel. Por quê? Olha a mente de um profeta. É porque nunca houve na América um presidente católico. Então ele viu a cena daquele dia como a cena de Acabe casando com Jezabel. E ele pregou sobre isso. Ele era um profeta. O irmão Brana alcança a medida de um profeta. Agora, você sabe que medida é essa? Alguém não sabe o que é um profeta. Então não pode comparar. Aprenda primeiro o que é um profeta, e depois você vai ver que William Brana era um profeta. Mas estamos tão distantes disto, que é realmente um privilégio você entender que Deus mandou uma voz em nossos dias. Amém. Uma voz genuína. Então o profeta, eu estava vendo, o nosso irmão ancião, o irmão José, deve lembrar-se bem, não era do meu tempo, mas eu vi uma revista onde havia o João Goulart, nosso presidente, e parece que a mulher dele é viva até hoje. Por alguma razão me chamou a atenção disto. E eu vi a esposa de João Goulart. Ele tinha um apelido, vocês lembram? Jango, Jango. A esposa dele cortou seus cabelos bem curtos. Quando eu olhei para ela, eu notei uma coisa. Paralelo a ele, você encontrava na América esse JFK com a Jaqueline com o mesmo corte de cabelo, influenciando aqui o Brasil. Então eu percebi o que estava acontecendo ali.
a influência, porque cabia nos mesmos moldes. Vocês estão me entendendo? Aí veio aquela mulher moderna cortando seus cabelos, aqueles cabelos em forma de bola assim, aquele corte diferente. Então, aquela coisa toda. Você vê as medidas e você não se atrapalha, porque hoje as mesmas medidas de sempre estão sendo usadas. Está me entendendo? Se fosse numa cozinha, a medida é xícara, colher de sopa, colher de chá, não é isso? Ou então você prepara alguma coisa em banho-maria, não sei quantos minutos de pressão, na panela de pressão, né? Não são esses termos que se usam numa cozinha? E tanto meio quilo de carne, 3 cebolas, um pimentão, não sei o quê, não é sempre isso. Pois é, no mundo dos homens, nós temos centímetros, polegadas, milímetros, nós temos também peso, nós temos os cortes, o prumo, esquadro, as mesmas coisas você usa sempre. Esquadro, prumo, centímetro, milímetro, polegada, sabe, peso, distância, potência. Então, quando houver obra para fazer, você vai usar essas coisas que eu estou citando. Enquanto houver cozinha nesse mundo, vai ter medidas também. A Bíblia seria tanto a nossa oficina com esses padrões, como a cozinha de um irmão com referências. Logo, esse texto que estamos lendo é uma referência do que está falando o profeta. Vamos um pouco aqui na história. Esse texto aconteceu no tempo em que Uzias morreu. Quando Isaías teve a visão, nós já pregamos sobre isso muitas vezes. E quando ele teve a visão, disse: "Ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios." Então o anjo veio com Atenaz, pegou uma brasa viva, tocou em seus lábios, e ele foi purificado. E a voz disse: "A quem enviarei? E quem há de ir por nós?" E disse: "Eis-me aqui, envia-me a mim." Então a voz disse, versículo 8, desculpem. "Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim." Então disse ele: "Vai e diz a este povo", ouvir de fato. A mensagem, o chamado de Isaías, você conhece. Agora, a mensagem de Isaías era essa aqui. Vocês ouvem de fato, mas vocês não entendem. Vocês veem de fato, mas vocês não percebem. O verso 10 diz: "Engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos." Deus estava abençoando o povo e fechando os seus olhos. Pelo que o profeta de Deus diz isso aqui: "A prosperidade sempre lança o homem a perder." Esta é uma coisa muito dura para se dizer, porém a prosperidade separa o homem de Deus. Deus disse algo semelhante a isso na Bíblia: "Quando estavas pobre e não tinhas nada, eu vim a resgatar-te. E tu me ouviste e me serviste. Porém, quando te abençoei em abundância, então tornastes a tua bênção, a tua atenção para outra parte. Tem feito isto nesse país, tem voltado a sua cabeça. Isso tem feito a igreja, tem a sua igreja tão enorme ali na esquina, que lhe custou milhões e milhões. E tem tudo tão suave e bem acomodado, com razão não tem tempo para escutar a voz de Deus. Porém, espere até o dia quando tudo isso lhes for tirado, então desejarão ouvir a voz de Deus. Por agora tudo marcha bem, porém a hora vem quando não será assim." O que acontece? Deus estava abençoando aquele povo. Que povo? Israel. Israel estava o quê? Esquecendo-se do Senhor. Não foi o caso do rei Uzias. Uzias era amigo de Isaías. Então quero dizer a você que não há nenhum privilégio, não há nenhuma
nenhum problema em você ser rico, não. Em você ser da nobreza. Porque Isaías, esse profeta, era amigo do rei. Então, se Deus colocar você num lugar alto, aceite. Você deseja servir a Deus. Está me entendendo? Não porque não é humilde isto. Vou dar um exemplo. Não porque vou dar um sapato. Você sabe que sapato é caro. Aí daqui a pouco um sapato, você sabe que vai... E eu vou ensinar vocês, meus irmãos aqui, a ala direita aqui. Você sabe que sapato bom é caro. Se você achar um sapato bom, barato, o sapato custava 3 milhões. Você achou por 1 milhão? Compre esse sapato por 1 milhão. E alguém vai pensar, puxa, eu estou com um sapato de 3 milhões. Deixe que pense, não foi Deus que deu a sua oportunidade? Você comprou o seu sapato para se aparecer? Não, comprou porque estava barato, é coisa boa. Vocês estão me entendendo? Se Deus te der uma oportunidade boa, se Deus te der, aceite. Agora, não vai se calacar para comprar um sapato caro, não, sem poder. Agora, se tiver uma promoção, deixe que pense que você está com cheio de dinheiro para comprar um sapato de couro de jacaré. Que pense. Aceite o que Deus te dá. Isaías, ele era amigo do rei, da nobreza. Então, ele era desviado, né? Rapaz, crente com dinheiro, desviou. Não é isso, né, meus irmãos? Vocês sabem disso. Nem todo mundo tem que ter pisado em barro como eu pisei. Está me entendendo? Nem todo mundo é obrigado a ter estudado a vida toda em escola pública, como eu estudei. Quem sabe Deus não tem seus filhos também que estudaram só na nobreza, que comeram queijo de cuia o tempo todo na vida. Esse queijo que a gente só vê no Natal. Sabe disso? Então não tenho nenhum complexo, não. Isaías vivia na nobreza. E era um homem de Deus. É o que eu quero dizer, é o que eu quero comunicar aqui. Porque alguém acha que os crentes é tudo pobre. Conversa. Não é verdade, irmão Fernando? Tem crente rico também. É poucos, mas tem, né? Então, se você quer, se Deus te fizer rico, amém, que seja. Mas seja um crente rico. Ou um rico crente. Eu não sei agora. Mas seja crente de qualquer maneira. Então, esse rei Uzias era próspero. E ele era tão coligado com o profeta. Eu ando com o profeta, rapaz. Eu sou amigo dele. E era profeta. Aí, Uzias, amigo do profeta, não era amigo do pastor. Entenda bem, o profeta é uma função diferente. Havia os sacerdotes que cuidavam do templo e havia o profeta Isaías, que era um homem que tinha assim diz o Senhor. Profetas. Então, o rei Uzias disse, vou entrar no templo, vou oferecer sacrifício que nem um sacerdote. Será que ele pensou que Deus era amigo dele? Porque ele era amigo do profeta? Vou oferecer sacrifício. O que era para um sacerdote fazer? Ele achou que podia fazer. Amigo do profeta, meu irmão. Está tudo bem, estamos em casa, é todo mundo igual aqui. Foi fazer isto. E ele era um homem bom. Ele era um bom rei. Eu vou ler para vocês aqui. Então, você seja meu amigo quando quiser. Agora, ande certo. Porque não pense, não, eu sou amigo do pastor Messias. E quem é pastor Messias aqui? E você vai receber sua cajadada. Respeite a Deus. Eu sou amigo do profeta. Ah, eu conheci o profeta. Ah, muito bem, agora você pode até agora ir para o carnaval, que está tudo certo com você. Você conheceu o profeta. Está me entendendo? Não tem isso de carteirada com Jesus, não. Viva corretamente. Abrindo parêntese aqui, o irmão Branas vivia fazendo a obra de Deus. Chegou em casa apressado, não tinha tempo. A mulher dele, tadinha, ralando, trabalhando muito em casa. E ele teve um problema, uns garotos brigaram, e a irmã Meda queria que ele batesse, disciplinasse, não é? Corrigisse seus filhos. Aí ele veio de viagem, aquela correria, se chegar para... Imaginaram isso? Não está certo, não. Tenha sabedoria, viu, meu irmão, minha irmã? Ele chegava... Não. Então ele resolveu de outra maneira. Sabe o que ela disse? É porque você nunca está em casa.
Oh, ele não estava em casa nunca, por quê? Ele estava passeando? Estava empinando pipa? Estava o quê? Pregando o evangelho. Mas ela queria o marido dela. Ela está errada? Não. E ela disse, você nunca está em casa. E aí deu uma resposta assim brava e bateu a porta do quarto. E ele disse, você está nervosa, querida. Mas ela aí endureceu. Essa respostinha dela aí, pareceu coisa normal, não foi? Mas ela ofendeu a Deus. Porque ele nunca estava em casa, ele nunca estava em casa fazendo o quê? Pregando o evangelho. Como é que a mulher vem para criticar o homem porque estava pregando o evangelho? Quanta mulher sofre com o homem na rua, que está bebendo, está adulterando? Ela errou muito. Certa ocasião, o profeta disse, Deus vai pesar a mão sobre você? Não. Ele não amaldiçoou a esposa dele. Ele é maluco? Ele é louco fazer uma coisa dessa? Mas Deus se ofendeu. Quando foi, em outro momento depois disto, ele disse, ele tinha um sinal de Deus no seu ministério. Ele botava a sua mão na mão esquerda dele e a mão dele recebia, formigava, havia um sinal na mão. E através desse sinal que o anjo disse, ele podia dizer a doença que a pessoa tinha. É provável que ele associou certo padrão de bolhas, de como ficava na mão dele, para quando era um câncer, ficava daquela maneira. Quando era gastrite, ficava daquela maneira. Ou algo do gênero. Eu sei que ele sentia na mão, fisicamente, a doença da pessoa. Ele tinha esse dom. Se você tivesse dom, Deus te abençoe. Mas foi o dom dele. E se fosse um dom seu, você saberia. É verdade, acontece comigo. Não sei porquê, mas acontece. Eu não sei porque o anjo balança as águas, mas o anjo balança as águas. E assim por diante. Ele foi demonstrar isso para um irmão. Disse, irmão, esse dom é assim, ó. Eu pego a mão. Ele foi bem explicar isto aqui para uma pessoa. Me dê a sua mão, minha esposa. Quando eu pego a minha mão de uma pessoa doente, assim, eu sinto... A mão dele, então, vibrou da maneira... A mão dele, então, acusou que a esposa dele estava com alguma enfermidade. Disse, querida, você tem alguma... Você está com... Aí disse, ela desenvolveu um cisto no ovário. E ele percebeu quando segurou na mão dela. Por causa do quê? Daquela má resposta. Se Deus levasse sua resposta a sério todas as vezes, imagine onde você estaria. Eu vou dar outro exemplo. Tenha respeito. Um dia eu sou mulher do profeta. Eu sou amigo do profeta. Agora eu sou filho do profeta. Ouça isso aqui. O irmão Brana, vocês sabem, essas regiões são frias. Lá esfria muito. Eu não sei quem aqui já teve no frio. O irmão Fernando, o irmão Álvaro já teve um pouquinho no frio, né, Álvaro? Quem mais? Frio é frio. É 0 grau e até menos. É frio. E lá para os Estados Unidos, lá para a América do Norte, esfria também muito. E quem não tem muita telha na cabeça, tem que botar um chapeuzinho. E ele usava uma peruca. Quando ficou careca, botava uma peruca. Que não tem nenhum problema você botar uma peruca. Sei que fica bonito, né? Nós não temos esse costume aqui, né? Mas uma peruquinha para esquentar a cabeça. Muito bem. E ele então pôs uma peruca. E o filho dele não estava acostumado a colocar uma peruquinha. Tá me entendendo? É como nós aqui, mas eu de peruca. Você diz, tô diferente, rapaz. Vocês estão rindo, o negócio é sério. O irmão colocou, mas talvez não fosse tão engraçado naqueles dias quanto hoje, eu não sei. Porque não temos costume de usar peruca. Aqui é diferente, né? Mas é por causa do frio. Por causa do frio. Na careca não é coisa boa, não. Bem, irmãos, ele sentou-se na mesa. O Billy Paul, que esteve aqui no Brasil, estava sentado na mesa e quando ele entrou, ele viu o irmão Brano assim
Ele começou a rir. O irmão Brana levantou-se da mesa, saiu. Sabe por quê? Depois ele soube por quê. Ele disse: o anjo não gostou da sua atitude, não. Então, em temor que acontecesse algo com o filho, ele saiu. Ele não podia ficar ali? Não, agora você vai ver. Deus vai pesar a mão sobre você. Você riu da minha peruca? O sentimento não é esse de vingança, de dar uma carteirada. Mas pois bem, tenha respeito. Eu creio em ficar à vontade na presença de Deus. Eu não creio, como já falei anteriormente, não é? Mas aí você se atrapalha quando você brinca com as coisas de Deus, né? Então a gente é como uma criança. Você pode brincar à vontade com. Ela é criança, você sabe que ela não vai fazer nada que vai ofender. É sempre criança. Mas quando a coisa leva um tom sério, você sabe que aí é errado. Eu creio que nós podemos ser como crianças na presença do nosso Pai, pular nele, apertar o pescoço dele, sabe? Tudo com respeito. Tudo não é nada de respeitoso, não. Agora, quando você começa a fazer crítica, tem um limite do respeito da brincadeira. Eu também não creio, né? Aquela criação velha, onde os pais eram brutos, não podia nem brincar. Respeite seu pai. Não pode nem brincar com seu pai, não. Esse é ao contrário, né? Nosso pai não é assim. Ele quer nós felizes. E a alegria do pai é o filho. O pai gosta mesmo de ter o filho brincando, do filho criança. Pois bem, agora quando fica aquela rebeldia, aquelas respostazinhas ferinas, já é diferente. Chocarrice é pecado. Nós não cremos em chocarrice. Muita brincadeira, sabe? Não. Agora, uma pessoa que é feliz está sempre sorrindo, sem brincadeira nenhuma, né? Pois bem, Isaías, com seu amigo rei Uzias, estavam nesse quadro aqui. Uzias entrou para oferecer sacrifício para Deus, queimar incenso, algo do gênero. Os sacerdotes chegaram no rei: rei, rapaz, pare aí, o senhor não pode entrar. Talvez ele dissesse: eu sou o rei. Não só sou o rei, eu sou um excelente rei. Deus me abençoou, Deus me fez prosperar. Está vendo o que ele disse aqui? Prosperidade lançou a perder. O profeta fala disso. Eu estou indo bem em Israel, adoro o único Deus. Não tinha desvio. Ele não errou como Salomão, adulterando e indo após outros deuses, que eu quis dizer. Pecando contra Deus. Uzias não. Uzias pecou querendo adorar muito a Deus. Veja só. Querendo fazer a parte do pastor. Veja só. Ele era um rei. E ele era bom como um rei. Permaneça sendo rei. É por isso que você e eu devemos saber nossa função e ficar nela. Você não pode ser tudo. Tome sua função. Ele quis ser o rei. Ele pensou que podia ser sacerdote porque era um bom rei. Não pode. E aí ele se atrapalhou. Porque Deus não olhou para a carteira dele, não. Deus olhou para a palavra dele. Quem queima incenso é sacerdote. Pare, rei, pare! O rei não parou. Eu? Com a coroa real? E tem gente que é assim. Pessoa que você tenta falar com ela, a pessoa acha que tem uma coroa na cabeça. Ou alguém pode não ser rei, mas diz: eu sou mais velho. Ah, tudo bem. Então, você é mais velho, você pode fazer. Ou então, eu sou mais novo. Ou então eu tenho força. Você não está mandando. Você está dizendo para eu não ir porque você é velho, não aguenta. Agora eu sou novo, tenho coragem, vou. É porque eu sou velho? Não, rapaz, você não pode. Pare. E ele não parou. E muitos não param. Sabe por quê? Porque estão por cima da carne seca hoje. Porque se sentem bem. Se sentem fortes, está me entendendo?
Aí pensam que pode fazer o que querem fazer porque são fortes. Nunca haja assim. Nunca despreze alguém. Sabe? Seja sempre correto, respeitoso. Se você não precisa dele hoje, amanhã você pode precisar. Você me entende? Trate sempre com respeito, não desdenhe ninguém. Trate sempre os outros como da mesma forma que você gostaria de ser tratado, naquelas condições. Então, quando passar o tempo, aquela pessoa que ouviu uma palavra dura de você vai dizer: não, você falou duro comigo, mas eu sei que você não falou com violência, não. Você falou com razão. Então, lá adiante, ele vai reconhecer. Talvez na hora não reconheceu. E vice-versa. Se alguém te falar asperamente hoje, de uma maneira dura, você pode doer, mas lá adiante, se a pessoa falou com razão, lá adiante você vai dar razão. É aquela questão, por causa de um grito, você perde a boiada, né? Então alguém está gritando para te ajudar e você não quer ouvir, tudo bem. Você vai pagar o preço. Uzias entrou no templo finalmente. Ele era um bom rei e era amigo do profeta. Se trouxéssemos essa condição para nós hoje, como é que seria? Equivaleria a dizer que nós somos bons crentes, vivemos uma vida correta em nossa casa e cremos no irmão Brana. Sendo profeta, cremos na mensagem do irmão Brana, que seria o mais exato a dizer, que Deus o inspirou. Então eu estou que nem o rei Uzias. Posso fazer o que eu quiser? Posso? Não. Você vai praticar a palavra, não saia. Vou dar um exemplo disso. Somos uma igreja, estamos crescendo. Tem irmãos, acontece muito isso, irmãos ricos. Sabe? É rico, você pode ser rico não, aqui na terra, mas seja pobre no seu coração, sabe? Mantenha-se pobre no seu coração. Não pense que a sua riqueza te fez rico, não. Só comparando com outros. Mas para Deus você ainda é um miserável pobre, cego e nu, não tem nada. Mas o que acontece é quando Deus começa a abençoar um irmão e ele começa a exercer uma influência, ele começa a influenciar. Vou dar um exemplo. Por exemplo, aí um irmão na igreja, Deus começa a abençoar ele. Aí ele tem um trabalhozinho, uma empresinha, Deus abençoa. Ele começa a empregar irmãos. Então ele tem uma grande fábrica. Os irmãos, claro, é melhor ter os crentes corretos trabalhando. Nem sempre. Porque tem crente que só a graça, viu? Por isso, fazer negócio com crente, até entre irmãos, entre nós, você deve orar para Deus confirmar, para você não sair zangado com seu irmão, nem vice-versa. Nem perder, nem ganhar. Está me entendendo? Nem ganhar do seu irmão, nem perder para ele. Sabe, você tem que ter sabedoria. E na dividida, a Bíblia manda você perder. Então, se você quer fazer um bom negócio, ore. Para se associar com quem quer que seja. Então, aí o irmão, a fábrica dele cresce. Então, a maior parte da igreja assiste, trabalha com ele, ele é o patrão de muitos irmãos da igreja. E aí, o que acontece? Aí ele vai ter que ser logo um diácono, rapaz. Ele tem muita influência. Então, se ele fizer alguma coisa errada, o pastor já não pode falar nada com ele, porque aí ele tem uma parte, se sente que sustenta a obra. E quem sustenta a obra é Deus, meus irmãos. É um privilégio nosso, e eu falo isso com muito respeito a cada um dos irmãos, e a palavra de Deus principalmente. É Deus que faz a obra ir adiante. É um privilégio meu estar aqui na obra, é um privilégio seu também estar nesta mesma obra. E se nós falharmos todos, Deus tira todos nós e levanta outra geração. É assim. Não foi assim com o rei Uzias? Ele é um bom rei. Deus o matou. Ele pegou lepra aonde? No baile. No carnaval ele pegou lepra. Onde, em que lugar estava Uzias para ser acometido de lepra? No templo do Senhor. Então você pode pegar uma doença aqui? Sim, senhor, sim, senhora. Depende do seu respeito. Ou você não sabe que se você for numa repartição pública, ou falar com um policial, ou qualquer que seja lá, uma autoridade
Se você desrespeitar ali, você sai preso. Prenda esse homem, aí você já vai preso para casa. Para casa não, você sabe onde é que você vai. Você tem que falar direito com o juiz. Não é assim? Você chamar você, o doutor de vocês, você se atrapalha. Chame de senhor, sua excelência, doutor, e fale com respeito. Vocês me entendem? Então, mais do que um juiz, mais do que uma autoridade humana, é nosso Deus. Então, seja sempre criança no colo do Senhor Jesus, com um menino, seja sempre bom, nunca seja arrogante. Você vai passar, se você não chamar o juiz de senhor juiz ou outra coisa, mas se você tratá-lo com educação, você não vai ser preso porque já morreu de você, não. Está me entendendo? Mas se você dizer, quem é você para... Vai falar para o juiz. Me entendem? Porque não são só as palavras, porque uma autoridade correta perceberia, ele não soube se expressar, mas ele não está com a intenção de me desrespeitar. Agora, você, fale para um juiz, não é assim não. Então, muito mais o respeito a Deus nós devemos. E Uzias entrou na casa de Deus e saiu leproso de lá. E vocês não acham que alguém pode sair desta igreja leproso pelo desrespeito? E aqui eu estou ensinando a doutrina. E eu também falo de mim mesmo, que eu mesmo aqui, supostamente, estou botando fogo no altar, como um sacerdote em equivalência. Então eu posso sair doente daqui mesmo. Por isso devemos todos ter temor em estar na casa de Deus. Nunca vá se orgulhar de o que você fez. Não interessa o que você fez, interessa o que você está fazendo aqui. Então Uzias se atrapalhou e ele pegou lepra na casa de Deus. Então eu tenho visto, isso não é fictício. O que eu estou dizendo para os irmãos acerca de prosperidade. Eu não sei se eu tenho que orar para Deus deixar alguém sem emprego, para poder ficar vindo sempre para a igreja. Orar ao contrário, Senhor, tira o emprego desses irmãos, para eles virem para a igreja. Eles estão com muito dinheiro, trabalhando demais, eu quero eles na igreja te adorando, Senhor. Porque quando as pessoas têm dinheiro, não têm tempo de servir a Deus, não cumpre isto. Eu vou ler de novo aqui o que o profeta disse. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Quando Deus os abençoa, eles ficam sem tempo para servir a Deus. Achei aqui, ó. Deus disse algo semelhante a isso na Bíblia. Quando estavas pobre e não tinhas nada, eu vinha resgatar-te. E tu me ouviste e me serviste, porém, quando te abençoei em abundância, então tornastes a tua atenção para outra parte. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então, tem gente que é assim, vem para a igreja pedir por emprego. Quando Deus dá o emprego, não tem mais tempo de vir à igreja. Não é diferente isto? Eu estou trabalhando, está trabalhando, é porque você está cuidando mais do que é do homem do que é de Deus. Sabe? Você estava sem dinheiro nenhum. Agora então orou para que Deus te desse algum trabalho. Deus te deu trabalho, você não quer vir à igreja para não perder algum dinheiro. Você não tinha nenhum. Sabe? Sirva a Deus. Aí dizem, mas eu entrego o dízimo. Ah, então você não pode ir, não. Você pode não ir à igreja porque você entregou o dízimo. Está errado. Um membro dessa igreja é aquele que sustenta a igreja com sua presença e com os seus dízimos e ofertas. Se você não é presente, você não é dessa igreja. Não tem a ver só com o dinheiro, não. Nem sustento comum. Tem a ver com o seu amém. Vamos
dar seguimento enquanto estamos nessa lição dominical, no livro de Crônicas, capítulo 26, assentados como estamos mesmo, nós temos o que foi. Quem é que era esse rei Uzias? Esse homem que Deus matou com lepra no tabernáculo. Se vocês me permitirem, eu vou ler. Estamos numa escola bíblica, não é? Então vamos ler. Acharam? É 2 Crônicas, depois de 2 Reis, depois de Samuel. Acharam? Amém? Vamos ler. Vamos saber quem era esse Uzias. Vamos saber quem era esse que foi acometido de lepra. Se ele era um homem errado, se ele era um adúltero. Qual foi o erro dele? Qual foi o erro de Uzias? Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de seu pai Amazias. 16 anos, era um jovem. Vamos ver. Este edificou a Elate e restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecólia, de Jerusalém. Ele reinou quantos anos? 55. Começou a reinar e 55 reinou. Então ele morreu com que idade? 55 mais 16. 62. 72? 70, 55, 70, 72. Ele morreu com 72 anos, reinou Israel 55 anos. Dos 17 anos de sua vida até 72 anos. Vamos ver se ele foi no carnaval, se ele fez coisa errada, se ele tinha um ministério da... Vamos ver, vamos ler. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Amazias, seu pai. E fez o que era reto. Então ele era um crente correto, vida correta, a família. Tudo correto com ele. Vamos ler. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Quer dizer que ele tinha alguma coisa de... Ele observava visões, profecias. Será que é por isso que ele se aproximou de Isaías? Ele era bem entendido. Eu sei onde está pregando a mensagem de Deus dessa hora. Ele associou-se com as pessoas corretas. Ou rapazinho sábio, desde jovem. Por isso, aos jovens presentes nessa manhã, digo, associe-se com quem tem visão de Deus, com quem está de acordo com a mensagem do profeta, porque buscou a Deus e Deus o fez prosperar. Amém, irmão Renato? Amém, irmã Kézia? Amém, irmã Noemi? Ele tinha 16 anos. Era jovem. Por que não prosperou? Por que não prospera? Porque não se associa com a pessoa correta. Se associe com quem tem visão. Você vai prosperar. Verso 6. Porque saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o muro de Jabiné e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. Nós poderíamos estudar cada um desses muros, o que significava, porque a Bíblia condensa as verdades. Vocês me entendem? Então ele fez muita coisa boa. Venceu. Deus seja louvado. Se você se associa com quem é correto, você vai fazer muita coisa boa e vai vencer. E Deus, verso 7, o ajudou. Aleluia. Não quer você que Deus te ajude? Faça o que Uzias fez. Contra os filisteus, e contra os arábios, e contra os
e que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas e os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, que se fortificou altamente. Ele cresceu, fez um nome. Aos nossos jovens, talvez vocês não tenham um nome nesta manhã, mas se vocês buscarem a visão de Deus e vocês tiverem Ele como ajuda, Deus dará um nome para vocês. Um nome, pastor? Como assim? Vocês não são profissionais agora, mas Deus pode dar um nome profissional para vocês. Vocês são Renato, o engenheiro. Isso aí é um engenheiro meu. Não tem nome hoje, mas amanhã vai ter. E que nome eu tinha quando era mais novo? Nenhum, era Zezinho. Zé. Está vendo? O que eu tenho hoje, Deus me deu. E dará a vocês também profissão, nome. Não é assim, irmão Álvaro? E um Álvaro também aí. Quem era Álvaro? Buguelo. Era. Quem é Buguelo? Buguelo. Mas é o que acontece. Os anos passam, nós servimos a Deus e a gente cresce e tem um nome. Não é mais Zé nem Buguelo, que é pastor Messias, agora sim. Está vendo? Agora o irmão Álvaro. O Álvaro, acabou. Deus abençoa quando Deus te dá um nome. Como deu um nome a Uzias. Agora, em tempos pequenos, é difícil. Ninguém dá nada por você, meu irmão, quando você é novo. Mas depois você cresce aí, puxa vida, olha só. Se ele estivesse aqui conosco hoje, ou ainda, se eu tivesse valorizado ele na profissão, ele aprendeu. Está vendo? Ou vocês acham que quando eu comecei a tocar, o povo queria que eu tocasse? Não, toca o outro. Está vendo? Mas vejam, é assim, você vai aprendendo, vai crescendo. Por isso, devemos dar atenção aos dias das coisas pequenas. É o que diz a Escritura. Começa pequeno, cresce. Seguindo a leitura. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina e a porta do vale, e os ângulos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado. Tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Agora sim. Que reizão esse, hein, irmão Hamilton? Que rei! Fortificou, os inimigos temiam ele porque ele era fortificado, cavou o poço, tinha muito gado, muita fartura. Que coisa boa! Você não quer comprar um lote lá em Israel, não? Nos dias de Uzias? E morar lá naquelas fazendas? O homem bom serve a Deus, desde menino servindo a Deus. É verdade, é a Escritura, meus irmãos. Investiu na segurança, na agricultura, na irrigação. Veja só, esse homem não tem defeito, tem defeito? Vamos seguir. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler, e Maséias, oficial, debaixo da mão de Ananias, um dos príncipes do rei. Todo o número dos chefes dos pais, varões valentes, era 2.600. E debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa. Força bélica, não é? Poder de fogo, para ajudar o rei contra os inimigos. Então o homem mexeu com segurança bem, não foi? Vocês estão me entendendo? Parece... Cadê o defeito desse rapaz? Não tem. É um presidente que nós queremos aqui no Brasil, não é não? Agricultura boa, irrigação, água para todo mundo, saneamento básico, segurança, exército bem preparado, fronteiras, ninguém vai, ninguém faz nada. Só que o rei dominando tudo, esse é um rapaz que nós queremos como rei e como irmão, né? E
A coisa mais importante, amigo dos profetas. Porque aqui fala Zacarias. Eu não estudei isto fundo, eu estou lendo com os irmãos. Nos dias de Zacarias. Quem é esse Zacarias? Será que é o profeta Zacarias? Creio que não, por causa do tempo. Mas o fato é que a Escritura diz, entendido nas visões de Deus. Então era profecia. Se esse Zacarias era o profeta, não sei. Porque Deus se ia buscar a Deus nos dias de Zacarias. Entendido nas visões, porque os profetas foram Isaías, depois Jeremias, depois que veio Ezequiel, Zacarias está para lá, né? Depois eu olho isso mais a fundo, meus irmãos. Mas o fato é que havia a profecia. E ele buscou ao Senhor e ele prosperou. Então essa é a parte mais importante. Se você quer prosperar na sua vida, busque a Deus primeiro. Você não é um rei ou uma rainha, mas você vai ter que ter uma profissão, você terá que ter um casamento, e você tem que prosperar. Você precisa de prosperidade, precisa de sucesso na vida. E esse sucesso você encontra servindo a Deus. Amém? Amém, jovens? Se você quer chorar, então não sirva a Deus. Aí você vai ver onde você vai parar. Mas sirva a Deus. Muito bem. Ele tinha seu exército, muitos homens destros, bons de guerra. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, eu estou no verso 14. Escudos, lanças, capacetes e couraças e arcos e até fundas para atirar pedras. Quer dizer, ele investiu em armamento. O verso 15. Também fez em Jerusalém máquinas, agora pronto, máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Fez máquinas, aquelas máquinas que lançam pedras. Eu não sei se lança pedra, talvez algo do tipo catapulta. Eles torciam a corda, eu não sei qual a engenharia, mas eu vi certa vez. Eles torciam corda, puxavam uma haste de madeira, então colocavam a pedra e quando tiravam aquilo dava um grande coice, e empurravam as pedras para longe e lançavam tanto flechas, máquinas para tirar flechas, pedras. Não foi isso que disse? Que ativessem nas torres, nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras. Máquinas de atirarem flechas. O que quer dizer isto? Ele tinha uma grande tecnologia para os dias dele. Hoje não é nada, não é? Você tem uma máquina que atira pedras. Qual é o nome daquilo? Vocês lembram? É catapulta mesmo, né? Vocês lembram? Quem lembra do que é isso? Naqueles filmes antigos de época, vocês veem ele jogando pedra, né? Aquilo era os canhões de hoje. Hoje estão desenvolvendo canhões laser. Então seria se nos dias de hoje, Uzias teria canhões lasers em suas torres, teria energia nuclear, coisa que nós não temos no Brasil até hoje. Uzias colocou Israel no topo das nações. Uzias? Não. Deus abençoou Uzias. Então não foi Uzias, então não é você. Amém. Compreende? É Deus que te coloca em cima. Nós falamos Uzias, está vendo? Nós falamos William Branham. Alguns falam, não foi William Branham, foi Deus. Aleluia. Não somos aqui idólatras, mas nós cremos que foi Deus que usou o homem. Da mesma forma, não foi o pastor Messias, foi Deus. Dê glória a Deus sempre. Uzias, até aqui esse ponto, irmãos,
nessa lição de escola bíblica, Uzias tem algum defeito que você viu aqui? Ele era um bom irmão? Era. Tudo certo com ele, rapaz. Ele era um bom familiar? Aparentemente não se fala nada sobre erro, porque ele era reto. Então ele devia ser um bom pai, um bom filho, um bom esposo. Seu pai era um bom pai, Amazias. Fizeram o reino. Ele andou no caminho de seus pais, não é isso? Então, deixa eu ler aqui. E fez o que era reto, verso 4, aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera Amazias, seu pai. Então ele era reto. Boa família. Não havia nada errado com Uzias. Deus o fez prosperar. Quer dizer, seria nós aqui, as crianças hoje, os jovens, crescendo na casa do Senhor, trabalhando, servindo a Deus. Aí Deus vai abençoar, vão ter casamentos, profissões, vão crescer, vão ter casas, carros, cresce, bons irmãos e adoram a Deus, tudo perfeito. Ótimo. Vai falar o que disso? Nada. Mas aí vem um problema. Mas, verso 16, mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. Então o pastor tem que ser valente também. Valentes. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santo. E agora? Você tem coragem de mandar esse rei sair? Tenho, ele não é Deus. Amém. Lembram-se da medida do copo, da medida que pode ser 3 xícaras ou 3 latas? Não é interessante o que vivemos aqui no país hoje? É porque nós temos um homem que fez bem a muita gente que ele pode fazer o que quiser? Na lei de Deus, não. Não é interessante? Vejam como a Bíblia é perfeita. Você pode ser bom o suficiente a vida toda, mas se você fizer alguma coisa contra a lei, você deve pagar diante da lei. Mas parece que não. Alguém pode ser bom o quanto for, mas eles fazem o que fazem e não pode falar dele. Por quê? De você pode falar, não é? De mim pode falar. Dele não, por quê? Deus seja louvado em tudo. Amém. A palavra é a palavra de Deus. Amém. Então, disse, sai do santuário. Que palavra. O rei vai chorar. Não é coisa de rei o santuário, não. Como não é coisa de político o púlpito da igreja. Se ele quiser vir, ele se assenta para ouvir a palavra de Deus ali. Quiser falar comigo, fale no escritório. Mas eu não quero nenhum assunto com o político, não. Eu quero com um ser humano, com uma alma que queira se arrepender. Amém. O trabalho dele não me interessa, contanto que ele seja honesto. Agora, no púlpito, um político disse, sai. Você fala isso para o rei tão bom. O rei abençoou o seu templo aqui, até deu mais recurso aqui. Esse irmão que ajudou a igreja a fazer isso, fazer aquilo, sai. Amém. Que pastor grosso, ingrato, sai. Não é coisa de Deus, não é coisa sua. Uzias está oferecendo incenso. Você se exaltou, Uzias. Que Deus tenha misericórdia. Amém. Vamos seguir a leitura. A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgredistes.
e não será isso para a honra da tua parte. E não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. E tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se, pois ele pôs contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa. Jesus. Já tinham lido assim? O sacerdote chegou e disse: sai. Ele então saiu. Se ele houvesse saído, saía sem lepra. Mas quando... E o sacerdote citou o quê? A doutrina. Agarrou-se à doutrina. O sacerdote aí disse isso para o rei. O rei, em vez de misericórdia e saísse, ele fez o quê? Ficou zangado com o pastor. Cuidado. Está zangado com o pastor? Olha a sua testa e a lepra na sua testa. Por que zangou com o pastor? Porque ele disse que você é feio. Não, isso você é mesmo. Verdade, meus irmãos? Amém. Tem um ali que sabe isso. Aí, você não pode queimar incenso aí, Uzias. A lei diz, misericórdia, desculpe, e saísse. Não, mas ele era o rei. O rei pode, você não sabia disso, não? O rei está acima da lei. Não há ninguém que esteja acima da palavra. Interessante que quando ele se indignou com o sacerdote, que lhe disse a palavra, ele ficou leproso. Agora eu pergunto, o sacerdote disse, a mão de Deus vai pesar sobre você? Não, disse, vai ser desonra para você. Não vai ser honra, você transgrediu. E não é a minha posição como pastor dizer isso para os irmãos? Isso é pecado, meu irmão, não vai ficar ruim. E se eu abençoar você nisso, vai pecar você e eu, nós dois, porque Deus não vai ajeitar porque eu pus a mão, não. Entendem, meus irmãos? Deus não passa a mão por cima de mim nem por você. Eu tenho que te ensinar o correto, orar corretamente, para ensinar tudo certinho, para ficar tudo bem, porque senão, Deus indo para fazer auditoria, pega, cadê o menino? Está aqui, você fez isso, fez. E quem autorizou? O pastor. Vem vocês dois aí agora. Desse jeito. Porque aqui não é a minha casa, nem sua casa, é a casa de Deus. E quando o sacerdote citou a lei para ele, qual é a citação da lei? A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgredistes, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor. Valentes. Será que ele não disse, bom, eu pago o seu salário, eu mando os bois para cá. Um homem de Deus não deve temer pelo salário dele, não. O irmão Brana disse, eu prefiro pregar a verdade e pregar para essas colunas, beber água do rio e comer bolacha seca do que comprometer essa palavra. Foi isso que o irmão Brana disse. Prefiro a igreja vazia, pregando a palavra corretamente, comendo bolacha seca, tomando água do rio, do que comprometer essa palavra. Amém. E o que nós temos muito é o quê? Pastores que se comprometem. Pastores, pais, mães, que se comprometem com os filhos errados. Eu não tenho compromisso com o filho errado, nem com o membro errado, não. Meu compromisso é com os filhos de Deus. Se alguém está errado, aos que pecarem, repreende-os na vista de todos, está escrito. Dessa maneira, ajudar, ensinar, corrigir. Errar pode, não pode ficar errado toda a vida. Você pode errar, é porque é do homem o cair, de Deus o levantar-se. Agora, um pregador botar panos quentes, não, pecou, arrependa-se, é só isso. Não tem outra conversa, não. Você está em pecado. E também o sacerdote disse que foi valente. Mas se você entrar na Escritura, será que o sacerdote chegou lá para, assim, com o objetivo de ofender o rei? Vocês acham que foi assim? Você acha que o homem de Deus vê alguém cometendo pecado e fica com raiva dele?
Você acha que um pastor de Deus, realmente, quando o irmão peca, ele fica com raiva do irmão porque pecou? Mas tem que ser valente. E eu vou dizer, tem coisas que você só sabe quando você está na sua pele. Por exemplo, a responsabilidade de bater num filho, disciplinar um filho. Sabendo que você teve dores por ele, uma mãe, sabe? É diferente. Então, um pastor, um homem de Deus, não tem alegria em corrigir alguém, não, sabe? Em corrigir um irmão. Eu não posso tomar os sacerdotes aqui como pessoas arrogantes. Eles foram defender o que eles... E se eles não fossem lá? Ei, faça o que quiser. E aí? Não podiam fazer isso. Eles eram homens de Deus. O rei era um bom rei. Eu vou falar isso para esse homem. Que diabo sem vergonha, viu? Eu vou falar isso para esse homem que tanto me ajudou aqui. A mim não, a todo Israel. O homem... Já esqueceram que eu li antes? Não, né? O que ele fez, comandou diante do Senhor. Desde menino, rapaz, eu me converti outro dia. Esse rapaz sempre foi crente. Eu vou falar o que para ele? Mas ele não é um sacerdote? É aquela questão. Um policial novo, um policial se formou, irmão José. 6 meses de formado. Com toda a técnica policial, daqui a pouco, na viatura, passou por ali, um ladrão, 20 anos de ladrão. O ladrão aí, o policial, você está preso. Aí o ladrão disse, quem é você, rapaz? 6 meses de polícia, eu tenho 20 anos de ladrão, você pode... O que tem a ver? Tem a ver a idade? Tem a ver a posição. Ele era um policial. Não interessa o que você é. Se você está naquela função, se você está, haja como tal. Não tinha a ver com o que o rei fez, tinha a ver agora com o que os sacerdotes iam fazer. Bom, e se os sacerdotes não fizessem nada, o rei pode, daqui a pouco o general do rei também vai. Vocês entendem? Ficou de qualquer jeito. E não ficou, finalmente, a igreja não está assim de qualquer jeito? Fazem o que querem. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. A posição dos sacerdotes foi correta aqui. Pediu que ele saísse, que ele estava errado. Mas é difícil você chegar para um homem tão correto e falar que ele está errado, né? E, bom, e os amigos dele? Rapaz, você falou isso com o nosso rei. O povo de Israel é todo a amar o sacerdote, né? Não, porque tem muito partido, para lá, para cá. E será que todo mundo ia ficar do lado do sacerdote? Deus é misericordioso. Não, calma. Davi comeu pão e não teve nada. Lembram de Davi comendo o pão da proposição? Agora você quer descer a justiça contra o rei. Você não gostava dele mesmo? Bem que sabe. Aí começa o diabo, aquela conversa. Não tem confusão. Pratique a palavra de Deus. Não sei por que Deus não quis matar Davi quando comeu o pão da proposição. Estava com fome. Deus é Deus. Ele faz o que ele quer fazer. Amém. Agora a doutrina deve ser mantida. Exceções são exceções. Nós pregamos a doutrina. E exatamente foi isso que fez o sacerdote. Explicou a doutrina para Uzias. E Uzias não quis. Indignou-se. Ele indignou-se com o quê? Com a palavra de Deus. Olha, você pode ficar zangado comigo o quanto você quiser. Mas não fique zangado com a palavra, não. Porque é diferente. Sai do santuário, porque transgrediste e não será isto para a honra tua da parte do Senhor. Então Uzias se indignou e tinha o incensário na sua mão para queimar o incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressuradamente o lançaram fora
e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão, seu filho, tinha o cargo da casa do rei, julgando o povo na terra. Quanto os mais sucessos de Uzias, tanto os primeiros como os derradeiros, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e sepultaram com seus pais no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram, leproso é. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Aqui eu não lembro o tempo que ele passou leproso, não está mencionado. Mas eu não sei em que idade ele estava aqui. Eu não fiz essa pesquisa. Mas ele teve um tempo útil de serviço para Deus. Não foram seus 55 anos, porque ele reinou 55 anos e morreu. Então, talvez uns 40 anos, uns 30 anos de serviço. Mas chegou um momento que ele ficou orgulhoso. Deus tenha misericórdia de mim. Começo comigo. Para não pensar, durante também minha vida, eu comecei cedo a servir a Deus. Desde a história do violão com o irmão Álvaro, eu tinha essa faixa, 16 anos. Eu saí para fazer alguma coisa para Deus. E desde então estou aqui. E já fazem alguns anos. Então eu poderia me orgulhar, dizer, eu nunca fui um mundano, eu nunca fui no carnaval, eu nunca fui mesmo, não. Graças a Deus. Não sei o que é isso. O que sei, para ser bem verdadeiro, são sobre as imagens, mas nunca estive naquele ambiente. Estou servindo a Deus aqui. Então, se eu chegasse aqui, e eu tenho uma história dentro de Israel, dentro desta mensagem, e cada um de nós, nesta manhã, temos a nossa história, nossos anos, nosso serviço, e você que me escuta agora, você que está aqui agora, você também faz parte disso. Em um momento da história, nós estávamos vindo aqui quarta-feira para cuidarmos das coisas de Deus, e há umas figurinhas que aparecem quando a história é contada, e aí você já entra no quadro, amém? Em algum momento da história, a sua história cruza, né? Fica paralela com a nossa história, estamos todos nós na história. Agora, em algum momento, eu não posso me orgulhar, dizer o que eu fiz, ou fazer algo que não foi determinado eu fazer, porque o sucesso da sua vida, o sucesso da vida de cada um de vocês aqui que me escutam, não é a minha pessoa, o sucesso é Deus em todos nós. Se eu me orgulhar e se eu me indignar quando eu for lembrado de quem eu sou, então a lepra nasce em minha testa. Interessante que é bem na testa, né? Testa e mão direita. Nós podíamos agora seguir falando. Está vendo como uma medida uma xícara serve tanto para fazer um chá quanto um bolo? Pegue essa mesma xícara agora. Vamos ver. No meio da testa, indignou-se com a palavra, no meio da testa. Teve alguém que teve uma marca também na face, na testa? Porque se indignou? Teve Caim. E aí nós seguiríamos com a palavra agora, falando da marca na testa, na fronte. Vocês sabem que a testa é o lugar mais duro que nós temos, né? Para bater, da cabeça. Eu não sei o quanto mais duro. Eu sei que você aguenta muito impacto assim, ó. Mas assim não. Você bater aqui do lado é perigoso. Você cair para trás é perigoso. Cair de frente, menos. É assim. A testa é muito é o nosso amortecedor. O nosso cérebro não está atrás da testa. Quem sabe disso? Imagina. O cérebro está aqui? Aqui? Está aqui atrás. No quengo aqui, ó. Aqui é o para-choque. Tem gente que pega a testa e quebra uma mesa e quebra a tábua, os karatê, né? Com a testa. E a testa pode ser usada como
como um soco, sabia disso? Nunca viu capoeirista, não? Passa, vai para lá, vai para cá, daqui a pouco, dá atestado no meio do peito do opositor. Aqui, bem duro, né? Entre os olhos. É? Só entende disso aí, né? É bem duro mesmo, assim. Pois é, rapaz. Então, quando alguém fala assim, da testa, porque é o mais duro aqui, ó. Então, foi bem ali, ó. Você é duro, você é rígido, você é firme. Muito bem. Indigne-se com o Senhor, para você ver. Se bem na sua dureza, Deus não nascerá com uma lepra no meio disto. Então, seja maleável, meus irmãos, minhas irmãs, para ouvir repreensão, para ser ensinado, para aprender. Mantenha-se humilde, sabe? Tem gente, me perdoe, mas eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu conheço a história de um homem, irmão José, e o senhor deve ter histórias como essas e outras. Um bom profissional, sabe que é aquele bom profissional numa grande empresa? E um homem velho, da velha guarda, e sabe aquele profissional que resolve? Só que ele não é o melhor, ele é aquele que bebe um pouquinho, aquele espertinho, bom de ferramenta, mas aquele meio que, como é que eu digo? Aquele que escapole para ali, aquele malandro, um pouco malandro, mas que vem bêbado para o trabalho, mas que pode deixar que ele resolve mesmo bêbado. Aquele motorista que é melhor ele bêbado do que alguém são. Ferramenta boa. Então, durante muitos anos, trabalhando numa empresa, aí vem o tempo das promoções. O senhor promoveria esse homem, que chega bêbado no trabalho, que é cheio de nó, ou colocaria aquele que é um pouco inferior a ele, mas é responsável? Quem mereceria o cargo acima dele? Ele é bom para ser mandado, mas para mandar não tem exemplo. Vocês entendem o que estou dizendo? Conhecem vocês alguma história parecida? Finalmente, todos são promovidos. E ele, que merecia pelo tempo ser promovido, não é promovido porque não tem qualificação. Por causa dessas coisas, não serve para liderar. E todos, mas quando tem um problema, chama quem? Quando o negócio fica ruim, chama quem? O profissional, esse sujeito. Mas na hora da promoção não leva. Por que ele não é promovido? Por causa do quê? Provavelmente por causa... Eu não promoveria um homem assim. O que é que esse rapaz faz? Esse velho guarda? Fica indignado. Não. Já o salário já não vale mais a pena, não vale, fica desgostoso. Fica sendo meio pressionado, humilhado. O mais novo que ele chegou na casa depois de mim, está sobre mim. Não, tinha que... Agora, na hora de resolver os problemas, chama a mim. Mas na hora da promoção, bota o mais novo. E o seu salário não é o mesmo? Você não tem boa posição aí? Não, mas não é... Orgulho, não é orgulho, não? Sabe o que esse rapaz fez? Com muitos anos já na empresa, homem bom, irmão Fernando, na empresa. Ajudou aquela pessoa que ajuda todo mundo. Outros até não sabiam nem como se conduzir, como preencher um documento. Ele todos ajudou vários. E os vários ficaram. Mas ele ficou sob essa pressão de ter... E dignou-se. Pediu as contas. Saiu. Não aguentou ouvir a disciplina. É o seu caso nesta manhã? Será que se eu começar a apertar aqui na disciplina, você vai embora? Não faça isso, não. Observe, não se indigne com a palavra de Deus. Amém. Ele se indignou. Esta é uma história real que eu estou contando para vocês. Estou parafraseando. E ele sai. Anos depois, você encontra
que aqueles que ele ajudou a colocar na empresa, se aposentaram muito bem. Pessoas que não eram ferramenta como ele é, estão bem de condição. Mas ele não. Por quê? Ele tinha a testa dura. Não vou ser humilhado, não. Não vai ser humilhado. Você chega atrasado, você chega bêbado, você é todo cheio de... E você aí, o pessoal te valoriza, você queria o cargo maior, orgulho. Não soube comer ali aquele pão regrado. Não era melhor ele se humilhar lá e ser aposentado bem? Pois é. Aí o amigo aposentou-se com os 4 salários e ele com 1. Pode se queixar? Você me entende, irmão? Essa história eu conheço. Talvez as razões pelas quais esse rapaz não quis ficar lá tivessem mais coisas envolvidas. Mas uma coisa é fato, é orgulhoso. Não quis. Podia ter ficado lá. E se ficasse sendo... Tem gente que não consegue ser mandado, não. Tem que mandar. É do meu jeito. Está me entendendo? Tem gente que tem que dar a opinião dele. São opiniosos. É do meu jeito. Tem que sempre dar a sua opinião. Finalmente, se ele se comportasse bem, humildemente, com jugo ou sem jugo, ele estaria muito bem hoje. Eu, pessoalmente, quero ser assim, alguém que receba a doutrina, que receba a correção. E os irmãos orem por mim, porque se o rei Uzias prospera, Israel prospera. Está me entendendo? E um pastor no exemplo bíblico, está também como um rei. É comparado a um rei. Nós somos o povo de Israel e as decisões e o cajado está com o pastor. Então, dessa forma, eu também posso ser Uzias. Não interessa o quão bom eu fui, interessa o que eu faço hoje. Então, ore sempre para Deus me dar sabedoria e eu nunca ser orgulhoso. Mas também orem por mim, para eu ser como também o sacerdote valente, para dizer, sai, rei. E aí é difícil, porque você tem que ser... São forças equilibradas. O orgulho do rei e a valentia do sacerdote. Vocês estão me entendendo? Vocês podem comparar isso tudo com a fronte dura. Agora, precisamos sempre da direção divina para não errarmos. Isso, eu estou falando de Uzias, mas isso pode chegar para mim, pode chegar para você. Sobre muitos aspectos. Às vezes, vou dar mais um exemplo. Eu espero que eu esteja sendo prático aqui, enquanto ensino os jovens e os velhos. Conheço uma história, agora vou falar isso encerrando. Também é real essa história. Havia um rapazinho que foi estudar mecânica. Ele queria fazer mecânica de carro. Deram para ele mecânica de aviação. E aí ele foi estudar. No Senai, coisa simples, irmão Hamilton, nós falamos sobre isso. Ele não é uma pessoa muito educada, não. Essa pessoa eu conheço. Estudou mecânica, sim, como quando jovem. E aí, ele foi trabalhar como ajudante. Nem todo mundo quer ser ajudante. Se receber ordem, faça isso, faça aquilo, não quer. Mas é tão bom você estar à sombra de uma profissional. É tão bom. Você aprende com ele, é bom demais. Amém. Aleluia. É bom mesmo. É bom saber é bom estar com quem sabe. Não tenha inveja de quem sabe, não. Olhe quem sabe fazer. Aleluia. Tenha paciência. Assista, veja, ouça. Mas você e guarde a sua boca, porque alguém quer sempre falar enquanto o outro está ensinando, não está certo. Verdade? Ouça o que ele quer dizer. Aí esse jovenzinho foi ser auxiliar. E aí, olha que coisa. Trabalhando corretamente. Tinha um nome ele? Não tinha um nome. Observe, voltando de novo aqui a história. Ele não tinha um nome.
E é bonito você ouvir a história de alguém que venceu. Engraçado que ele nem fez nenhuma campanha. E é um homem que venceu. Não fez campanha financeira em nenhuma igreja. Então, para vencer financeiramente, não tem que ir para a igreja, não. Você tem que ser correto, porque não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que homem semear, ele ceifará. Se você se preparou para a vida, Deus te abençoará. Primeiramente Deus, é claro. Mas é a história de alguém que tem sucesso e nunca foi crente. E alguém, para ter sucesso, vai ter que ser crente? Não. Você tem que agir como quem teve sucesso agiu. Finalmente, esse rapaz ajudava. E o trabalho... E aí aconteceu que tinha os mecânicos, mandavam ele fazer tudo que era difícil, mandavam ele fazer. Só trabalho pesado, só trabalho ruim. A coisa fácil não mandava ele fazer, ele era o ajudante. Então ele nunca aparecia. Você está me entendendo? Talvez você faça hoje coisas que nunca apareça. Mas Deus está vendo. E você está aprendendo. Eu fico maravilhado, meus irmãos. Quando você sentar com um velho, escute ele. A história, a verdade da vida dele. Com a verdadeira mãe também. Ou um profissional. Escute as pessoas. Se você está querendo sempre falar, escute. E quando ele falou, ele se mostrou para mim. Eu sei como alcançá-lo. Eu tenho ajudado ele, orado por ele, pregado para ele. E quero que ele seja um salvo. Mas observe o quanto eu fui abençoado ouvindo ele. E aí, finalmente, nesse tempo havia um homem que resolvia tudo. Era um homem velho aqui no aeroporto de Salvador, que resolvia tudo. Ele ficava, puxa, vamos buscar esse homem em casa para consertar um defeito de avião. Ele ficava só impressionado. Estão me entendendo? Esse homem velho tinha um nome. E ele trabalhou com esse homem. Trabalhou com esse homem há algum tempo. Ele tinha um grande... Mas antes disso, desculpem, havia um profissional bom no aeroporto. Só que ele era muito grosso. Grosso. Ignorante. Ninguém queria ele, não. Não, essa era a fama que ele tinha. Fama é uma coisa, caráter é o que você é. Às vezes a pessoa... É que nem pegar siri. Siri machuca. Depende, você vai pegar siri? Você pega ele assim com a mão, vai furar. De frente vai furar. Agora pega no cantinho ali da perninha que ele usa para nadar. Você segura ele. Tem gente que vem todo atravessado falar com as pessoas. Ei, irmão José, aí você é grosso. Não, você que não se aproximou corretamente. Me perdoem a citação disso aqui. Eu estava falando com uma pessoa num balcão, chegou um homem e disse, aquela mulher mandou você assinar isso aqui, assina aí. A mulher falava comigo, ela estava até num momento pessoal nosso ali, de aconselhamento. Estávamos em outro mundo, sabe? A pessoa entra, assina aí que a mulher mandou. A mulher se tomou aquele susto, não, deixa eu ler aqui e tal. Não, é só assinar aqui que... Ela nem percebeu que o homem era do correio. Era um Sedex. Mas ela disse, porque o homem... Eu tenho que ler antes de assinar, né? Ela até processar que aquele homem era do Sedex, mas o homem disse, assine aqui. Assim, assine aqui? Ela nem sabia o que estava fazendo. Aí, esse homem pode falar que ela é... Ela diz, eu tenho que ler antes de assinar. Mas eu sou... Aí ele disse, mas eu estou fardado aqui. Ele disse. Então, provavelmente, esse homem saiu pensando que ela, a mulher que falava comigo, era grossa. Mas não era grossa. Ele não disse, boa tarde, eu sou aqui, eu sou do correio, é um Sedex. Não, assine aqui que aquela mulher mandou. Foi o que ela disse. Então, a pessoa é grossa? Como é que você se aproximou dela? Como é que você entrou? Como é que você falou com ela? Pois é, esse homem era talvez assim. Achavam que ele era grosso. Mas esse rapaz descobriu que ele não era grosso. Ele começou a ficar perto dele. Tudo que ele fazia, o rapazinho olhava. E ele era bom. Finalmente, num certo dia, e ele aprendeu com aquele homem. Nunca teve problema com ele, era grosso para lá. A conversa era profissional, aqui, não tem grosseria. Se a conversa for o que está na Bíblia aqui, não tem problema, não tem arranhão. Faça o que a Bíblia diz. Mas aí,
O homem dizia, não teve problema, era grosso para os outros, para ele, para o jovenzinho, para o jovem, para o menino, sabe? Ele não tinha um nome, qualquer um ajudante. Meus irmãos, o homem faltou certa vez, e esse jovem, como sábio, observou os velhos. Por isto, é bom você, meu irmão, minha irmã, olhar os velhos crentes, a santa palavra de Deus, que é mais velha que todos nós, sabe? E também tem a questão de idade, mas tem os velhos que também não são exemplos. Então o velho vai ter que olhar o jovem, né? O mais velho na fé e assim por diante. Seja humilde, para que esse orgulho? Houve um momento em que não tinha ninguém. Tinha uma pane no avião e só tinha o jovenzinho. E o jovenzinho tinha visto o velho homem fazer tudo. Disse que o comandante do avião queria tirar a pane do avião. Então o jovenzinho se apresentou. E agora? Chega a hora de você fazer o seu nome. O jovenzinho subiu, o piloto do bigodão, não creu, não acreditou no jovenzinho. O jovenzinho entrou, a pane tinha a ver com pressurização. E, muito bem, o homem então, ele entrou lá no avião, seguro de si, porque sabia o que estava fazendo e sabia com quem andava. Se você conhece a palavra, sabe com quem anda, você então sabe o que está fazendo. Quando ele subiu no avião, ele foi no quadro que determina a pressão. Ele viu um tubo desconectado. Só pode ser isso. Ele colocou no lugar, deu certinho. O ponteiro deu certinho. Beleza, como diz o Bano, beleza. Ele disse, se eu sair agora, o comandante não vai acreditar que eu consertei. Ficou meia hora ali fazendo cena. Porque se ele saísse logo dizendo, mentira, não consertou. Vocês entendem? Porque ele não tinha nome. É só o nome que as pessoas não têm. Deus tem misericórdia de nós, viu? Nós confiamos mais no nome do que não. Não é assim até hoje? A pessoa tem um nome, a pessoa vai pelo nome. O jovenzinho teve que fazer hora, porque se ele descesse logo do avião, ele ia dizer que não consertou nada. Foram fazer o teste. Aí, depois que ele consertou e saiu, tem que fazer um voo. Voou, subiu até que a pressão deu certinho, que desceu, e ele torcendo para dar certo. Gente nova, né? Vai dar certo, vou me dar bem, vai estar. E ele torcendo, quando deu tudo certo, disse, graças a Deus. Quando ele desceu o avião, o capitão do bigodão disse, olha, novinho, olha o nome dele, novinho aí, ó novinho, eu vou te indicar para você fazer o curso de mecânica. Aí ele foi indicado para fazer o curso de mecânica que só fazia por indicação. O curso que o especializaria para ser mecânico profissional. Ele era auxiliar, né? Então esse homem se tornou mecânico profissional de aviação. E depois um pouquinho aí vem esse velho que eu falei que pegava ele em casa para consertar o avião. Finalmente o velho morreu, ele assumiu. Quem ia ser buscado em casa para consertar avião aqui no aeroporto? Ele. Ele fez um nome. Mas por quê? Ele soube segurar as pressões, soube trabalhar duro. Mas as pessoas não querem trabalhar duro, já querem... Não tem confiança. Vocês me entendem? Então, quando você for repreendido, quando uma situação for dura, quando houver um trabalho pesado, busque a Deus. Senhor, o que tu queres? Fico aqui, faça o que é, Senhor. E Ele vai abençoar você. O que eu sei é o seguinte, meus irmãos. Se um cristão não está crescendo na fé, em graça, prosperando, vivendo uma vida boa, e prosperidade, não prosperidade na ótica financeira, não. Prosperidade de vida com abundância. E falo vida sem apertos. Quando eu falo prosperidade, eu me refiro a uma vida sem apertos, sabe? Um feijão que chega custoso em minha mesa, não está certo isso. Riquezas é certo que nem todo mundo vai ser rico, mas o feijão com dificuldade aqui na minha mesa, não, aí não. Alguma coisa está errada. Então você deve orar. Deus lhe indicará o caminho. E se você ouvir a repreensão,
você será próspero, você será abençoado. Quando Uzias morre de lepra, Isaías tem a visão. E a visão chama Isaías para pregar o seguinte: ouvi de fato e não entendeis. Vedes de fato, mas não percebeis. O que era? O rei Uzias estava vendo, estava ouvindo, mas não estava entendendo. Pereceu. Eu gostaria de que você ouvisse de fato e entendesse de fato. É Deus, não é você. Gostaria que você se colocasse na história, no tempo, no espaço e percebesse quem é você. Você vê aqui, mas será que você já entendeu quem é você? Filho, filha de Deus, cidadão do céu, que está se preparando para morar na Nova Jerusalém. Já entendeu você isto? Ou você só entende que Deus está te abençoando, te engordando aqui? O quê? Deus está nos preparando para deixarmos tudo aqui. Nunca se esqueça, nunca se orgulhe de nada, a não ser que Deus te salvou. Pela graça sois salvos. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Vamos ficar de pé. Ouvi de fato e não entendeis. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradeço muito, ó Pai, por esta mensagem. Tem misericórdia, Senhor, de mim. Me conserva humilde em tua presença, sabendo que tudo que tenho foi o Senhor quem me deu. Me ajude a ser bom com meus irmãos, um bom pastor. Me concede, Senhor Deus, ser um bom marido, um bom pai. Nos dá a todos nós, Senhor, lares organizados em tua presença e uma vida com abundância. Pedimos isso porque o Senhor nos prometeu. Nos ajude a andarmos por caminhos retos, irmos em tua direção sempre. Nos leva aos nossos lares em paz, nos livra do mal. É o que nós te pedimos. Em teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém.